O filme começa com alguns piratas chamados Levi e Sherry, onde eles estavam sendo ordenados pelo reino a trazerem um objeto misterioso. De repente, um Pokémon lendário chamado Volcanion aparece e ele persegue o navio dos piratas. O Pokémon pousa no convés do navio, e assim que Levi o encontra, eles começam a batalhar. Levi coloca seus Pokémons Alakazam e Glalie, e ele também usa uma pedra chamada Mega Onda para causar uma mega evolução nos Pokémons. Os dois Pokémons atacam Volcanion, e percebendo que ele estava distraído, Levi lança uma pulseira mecânica em sua perna. Quando Levi tenta lançar outra pulseira mecânica na outra perna, Volcanion percebe a pulseira e a esmaga no chão. Levi ordena que Glalie congele o Pokémon, e assim que ele é congelado, Glalie o joga para fora do navio. Enquanto isso, um treinador de Pokémon chamado Ash estava viajando o mundo junto com seu parceiro Pikachu para se tornar o maior mestre Pokémon do mundo. Acompanhando-o em sua jornada estão Clement, Serena e Bonnie, que o ajudarão nas batalhas Pokémon. Em um certo momento, Ash e Clement se enfrentam com seus Pokémons. A batalha se intensifica, mas ela é interrompida quando o Pokémon Volcanion cai no meio do campo de batalha. Ao ver que Pikachu estava em perigo, Ash corre para resgatá-lo, mas ele é surpreendido ao perceber que havia uma pulseira mecânica em sua cintura. Quando Ash tenta correr em direção ao Pikachu, ele é puxado de volta para Volcanion, que também possui uma pulseira em sua perna. Ao perceber que estavam interligados, Clement explica que uma força eletromagnética estava os mantendo conectados, e por isso eles não conseguem se separar. Volcanion fala que não tem tempo a perder, e ele começa a andar em direção ao reino de Azoth, e Ash acaba sendo arrastado por ele. Volcanion voa até o reino e ao chegar no local, ele junto com Ash encontram um jovem príncipe chamado Holly. Holly tinha capturado um Pokémon mecânico chamado Magearna e que tinha sido criada anteriormente por um cientista chamado Nicola. Por conta disso, Volcanion tinha ido até o reino para capturar o Pokémon mecânico. O conselheiro do rei, chamado Alva, convoca o Pokémon Gengar, enquanto Levi convoca Glalie e Alakazam. Nisso, Alva usa a pedra Mega Onda e ele força a evolução de seus Pokémons para poderem atacar Volcanion. Os Pokémons eram muito fortes e eles congelam Volcanion. Holly aproveita para se apresentar a Ash e ele fala sobre Nicola, que era um cientista genial e que criou várias tecnologias incríveis para o reino, e uma dessas tecnologias foi o Pokémon Magearna. Holly também fala que naquela época Magearna vivia junto com uma princesa. Entretanto, quando uma guerra aconteceu, eles perderam a localização de Magearna. Felizmente, nos dias de hoje, eles conseguiram encontrar novamente Magearna. Nesse momento, Volcanion se solta do gelo em que estava preso, e Ash acaba caindo em cima de Magearna. Ash se agarra a Magearna, e a pulseira o puxa de volta para Volcanion. Volcanion aproveita e foge, junto com Ash e Magearna. Serena e os outros seguem Ash, enquanto Clement afirma que eles estão no reino Azoth, que é uma cidade mecanizada que foi criada por Nicola. Mais tarde, eles encontram Ash e Volcanion e também conhecem Magearna. Ash e os outros acabaram acompanhando Volcanion de volta para sua casa, que fica em um planalto nebuloso, e Volcanion não tinha escolha, pois Ash estava interligado a ele. De volta ao reino Azoth, uma princesa chamada Quimia confronta Holly e fala que ele está passando muito tempo com Alva. Holly defende Alva e fala que ele está fazendo o que é melhor para o reino. Mais tarde, Alva percebe que Volcanion e os outros estão indo para um planalto, o qual ele presume ser o lar deles, já que encontraram Magearna pela primeira vez em um campo de flores que existe no planalto. Em seguida, Alva chama a equipe Rocket, que afirma saber sobre Ash e os outros, e eles são enviados para recuperar Magearna. Naquela noite, Ash e os outros acampam perto de um rio e Clement coloca uma armadura em Ash. Clement fala que a armadura foi feita para proteger Ash de qualquer tipo de ataque e para que ele possa se proteger melhor. Mais tarde, enquanto todos estavam dormindo, Pikachu e Volcanion sentiram um perigo por perto e eles decidiram verificar o que estava acontecendo. De repente, a equipe Rocket começa a atacar com seus Pokémons para poderem capturar Magearna. Eles revelam que o príncipe Holly deu a eles as pedras Mega Onda e eles as usam para evoluir seus Pokémons. Ash fala para Serena e os outros levarem Magearna para um lugar seguro, enquanto ele, Pikachu e Volcanion batalham com a equipe Rocket. Enquanto batalhavam, Serena e os outros acabam caindo em uma armadilha preparada pela equipe Rocket.
Nesse instante, o Pokémon da princesa Quimia, chamado Gardevoir, aparece e Quimia consegue fazer o Pokémon evoluir. Após evoluir, Gardevoir ataca a equipe Rocket, fazendo com que eles decolem para longe. Enquanto isso, Ash, Volcanion e Pikachu ainda estavam batalhando contra os Pokémons da equipe Rocket. Felizmente, Volcanion usa todos os seus poderes e ele consegue jogar os Pokémons para longe. Após isso, Serena e os outros aparecem e Quimia se apresenta para Ash, falando que é a princesa de Azoth. Na manhã seguinte, Quimia conta a Ash e os outros que quando Rowley ainda era pequeno, ele era fascinado por Nicola e passava a maior parte do tempo em seu quarto, fazendo experimentos ou lendo textos antigos. Quando ele descobriu que o conselheiro Alva era um pesquisador de ciências, eles passaram a maior parte do tempo juntos e eventualmente ele passou a confiar cegamente no que Alva lhe diz. Quimia fala que tem investigado Alva e diz que ele não possui boas intenções. De repente eles se deparam com um campo de flores e um passarinho Pokémon chamado Fletchling fala para Volcanion que um caçador tinha atacado um outro Pokémon conhecido como a Maura. Eventualmente eles encontram o Pokémon que estava machucado e preso em uma rede. Nesse instante, um caçador lança um míssil contra Volcanion. Ash pede para o Pikachu usar o choque do trovão e o caçador acaba perdendo o controle do carro onde estava. Nesse momento, Volcanion e os outros usam a névoa do local e fogem para o Planalto para poderem cuidar de Amaura. Após uma curta caminhada, Ash e os outros chegam ao Planalto, que é a casa de Volcanion e Magerna. Eles percebem que os Pokémons do local estavam com medo e os Pokémons fogem. Serena convence Volcanion a permitir que eles tratem a Maura, e nisso, a Maura é tratada com muito carinho. Mais tarde, Ash e Pikachu passam a noite com Volcanion, onde eles podem supervisionar todo o Planalto. No dia seguinte, Clement estava consertando a aeronave de Quimia, quando o Pokémon Gulpin aparece e ajuda Clement com o seu jato de ácido. Clement teve uma ideia de usar o jato ácido de Gulpin na pulseira mecânica de Ash e Volcanion. Em um momento, Gulpin lança seu jato de ácido e as pulseiras de Ash e Volcanion são finalmente removidas. Nesse instante, Volcanion expulsa Ash e os outros, mas Ash recusa, dizendo que quer ajudar os Pokémons. Volcanion começa a discutir com Ash, mas o Pokémon desiste de brigar. Eventualmente, Serena e Quimia fazem alguns doces para que os Pokémons possam comer. Ash leva os doces para Volcanion para tentar acalmá-lo e conversar com ele. Volcanion fala que não confia muito nos humanos, pois eles feriram alguns Pokémons no Planalto. De repente, o Pokémon Gengar aparece e ele usa uma névoa para cobrir o Planalto. Todos tentam escapar, mas a névoa cobre todo o local. Felizmente, um Pokémon chamado Camerupt aparece e ele causa uma erupção, fazendo com que a fumaça suma do local. Assim que a fumaça desaparece, Ash e os outros se deparam com Levi e Sherry, que estavam com seus Pokémons prontos para a batalha. Magerna acaba usando um poder no Pokémon dos vilões, e para se vingarem, Levi aperta um botão e os Pokémons que estavam presos foram atingidos por um raio, e nisso, Levi fala para eles não lutarem, pois caso contrário, os Pokémons poderão acabar se machucando. Quando eles tentam lutar, os vilões usam seus Pokémons e os ordena a atacar Ash e Volcanion. Magerna vê tudo, e ela se sente triste por não poder ajudar. Levi fala para o Pokémon que poderá ajudar Ash e os outros, caso vá embora junto com eles. Volcanion tenta impedir Magerna, mas o Pokémon acaba se rendendo. Com a ajuda do Pokémon Alakazam, os vilões voam para uma nave, onde Rowley e Alva estavam os aguardando. Nesse instante, Rowley convence Alva a mostrar a todos o verdadeiro poder de Magerna. No entanto, Alva acaba se mostrando que é do mal, e ele ordena que o Pokémon Gengar use o poder Olhar Malvado em Magerna. Magerna acaba revelando sua cor-alma, que é um objeto que estava preso no Pokémon, e Alva retira o objeto, e Magerna acaba se desligando. Após isso, Gengar joga Magerna no mar, e Alva ordena que seus Pokémons ataquem Ash e os outros. Felizmente, após o ataque, Ash e os outros sobreviveram, pois seus Pokémons conseguiram escavar um buraco e se salvaram. Rowley fica furioso com Alva, mas Gengar usa o poder hipnose em Rowley, fazendo ele desmaiar. Mais tarde, Clement fala que Magerna ainda pode sobreviver se colocarem a cor-alma de volta no Pokémon. Nesse instante, Quimia aparece com sua nave e ela convida Ash e os outros para entrarem. Enquanto isso, na nave de Alva, o Pokémon da equipe Rocket, chamado Meow, consegue sentir a cor-alma e ele fala que Magerna estava chorando. Nisso, a equipe Rocket tenta capturar a cor-alma, mas são impedidos por Gengar e eles são jogados para longe. Voltando para a nave de Quimia, uma assistente chamada Flamel
Conta a Quimia que eles encontraram um desenho de um diagrama de Nicola. Flamel conta que no diagrama revela uma tecnologia contida em um muro que rodeava o reino Azoth. Ela fala que esse muro pode se separar e transformar Azoth em uma fortaleza flutuante. Flamel termina dizendo que Magerna foi criada com o propósito de não fazer com que o reino se transforme na fortaleza flutuante. Entretanto, era tarde demais, pois Alva continha a Cor Alma, que era a chave para transformar o reino na fortaleza flutuante. Ao ouvir isso tudo, Ash e os outros seguem em direção ao reino. Alva coloca a Cor Alma em uma máquina, fazendo com que o reino seja imediatamente transformado em uma fortaleza flutuante. Enquanto Ash e os outros iam em direção à fortaleza, Levi e Sherry os encontram. Os vilões usam a Pedra Mega Onda e evoluem seus pokémons. Apesar dos pokémons evoluídos serem mais fortes, os pokémons de Ash conseguem ter vantagem na batalha. Serena acaba continuando com a batalha, enquanto Ash, Quimia e Volcanion invadem a fortaleza para encontrar Raleigh e Alva. Quando Ash e os outros finalmente encontram Alva, eles são imediatamente capturados pela armadilha de Alva. Alva fala que iria demonstrar todo o poder de Magerna, mas ele diz que ainda não consegue fazer isso, pois parte do coração de Magerna ainda existe. Mesmo assim, Alva consegue obter o controle do poder da Cor Alma, com a ajuda de Gengar, que usou o poder Olhar Malvado. Nisso, Alva mira o poder da Cor Alma no local onde Volcanion e os outros pokémons vivem, e ele lança o poder. No entanto, o poder não atinge o local, e Alva fica intrigado. O Pokémon Meow começa a chorar, falando que ele não consegue mais ouvir a voz de Magerna, e que ela se foi para sempre. Aproveitando que Magerna não estava mais no controle, Alva lança o poder da Cor Alma no Planalto, mas os pokémons do local tentam impedir. Usando seus poderes combinados, eles conseguem desviar o poder e salvam o Planalto de ser destruído. Alva fica irritado e insulta os pokémons. Ouvindo esses insultos, Volcanion fica bravo e ele consegue quebrar suas amarras, libertando também Ash e os outros. Ash pede para Pikachu usar seus poderes em Alva, fazendo com que ele deixe cair seu cajado. Ash pega o cajado e ele o usa para parar o núcleo da fortaleza. Assim que o núcleo para, Ash recupera a Cor Alma, mas Alva tenta configurar a fortaleza para colidir com o Planalto. Em seguida, Alva tenta escapar usando um propulsor a jato, mas o Pokémon Greninja usa um poder que quebra o propulsor e Alva acaba caindo na floresta abaixo. Eventualmente, Volcanion traz o corpo de Magerna e Ash coloca a Cor Alma de volta no lugar. Magerna acaba ligando, entretanto, Magerna não fala nada. E Meow fala que apesar do Pokémon estar ligado, Magerna não emite mais nenhum sinal. Sem a Cor Alma estar funcionando, a fortaleza começa lentamente a descer e vai em direção ao Planalto. Volcanion planeja usar uma explosão para destruir a fortaleza, mas Ash fala que ele não consegue fazer isso por estar sem água. Entretanto, eles percebem que na fortaleza havia tanques de água e Ash fala para Volcanion ir atrás dos tanques e pegar toda a água. Nisso, Ash e os outros voam para longe, enquanto Volcanion retira a água dos tanques e ele usa uma explosão fazendo com que a fortaleza se destrua completamente. Ash e os outros ficam tristes e pensam que Volcanion não sobreviveu. Mais tarde, eles levam Magerna de volta ao Planalto, e nesse momento, uma névoa se espalha e cobre todo o lugar. De repente, Magerna finalmente recupera sua consciência. Magerna se levanta e começa a andar na névoa. Todos têm uma grata surpresa assim que Magerna se encontra com Volcanion, que estava vivo. Volcanion reconhece que os humanos são do bem e ele nomeia Ash e os outros como honorários do Planalto. Na cena final, Volcanion e os pokémons do Planalto se despedem de Ash e os outros. Ash e os outros pegam uma carona na nave de Quimia e ela os leva de volta ao reino. Assim que chegam ao reino, Ash e seus amigos se despedem de Quimia e Raleigh e o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.